Olá, meus amigos, minhas amigas. Como sempre falamos, é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho o nosso olhar, mesmo olhar ainda muito reduzido, distante das grandes lições das mensagens evangélicas, mas a gente está tentando aqui trazer as explicações, as orientações e um pouquinho do nosso olhar com relação à obra Palavras de Vida Eterna. Eu me chamo Neto, sou um trabalhador do Lar dos Humildes e eu espero que neste momento cada um de vocês possa estar bem em suas residências, onde quer que estejam, com seus entes queridos, com seus amigos, enfim, no ambiente de trabalho, onde quer que estejam. Espero que vocês possam estar bem. Hoje nós iremos tratar do capítulo de número 87, intitulado Alimento Verbal. Essa passagem foi retirada da carta de Tiago, da Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 17, que nos diz o seguinte: Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, segundo os estudiosos, essa carta ela foi produzida por volta do ano 45 depois de Cristo. Essa carta ela compõe um dos 27 livros do Novo Testamento. Ela foi, como já dissemos, foi produzida por Tiago. Tiago aqui é considerado, para alguns estudiosos, é irmão de Jesus, para outros consideram como primo, e a utilização do termo irmão, porque isso era algo comum na cultura judaica daquela época, mas bom, isso não é o mais importante, né? O que é importante é o conteúdo aqui. Nós estamos trazendo essa informação, essa fala só a título de informação e de compreensão para a gente entender um pouquinho quem são as figuras constantes do Evangelho. Então, vamos ver o que a mensagem diz. E a gente lembra que Tiago, né, se a gente for ainda trazendo um pouquinho do contexto histórico, quem leu Paulo Estevão lembra de Tiago lá na Casa do Caminho. Foi aquele que teve uma relação um pouco conturbada com Paulo no primeiro momento, porque o Tiago era um defensor da cultura judaica ainda, não havia se desvencilhado daquela cultura, apesar de já estar seguindo ali o direcionamento do cristianismo, né? Mas ele meio que associava os dois caminhos, né? O caminho judaico com as tradições judaicas e parte dos novos ensinamentos, das novas lições que a Boa Nova trazia. Paulo, a partir do momento em que deixa de ser Saulo, naquele encontro com Jesus na entrada de Damasco, e que posterior se batiza como Paulo, ele começa a propagar, conhecer primeiro as lições de Jesus, os ensinamentos do nosso mestre, e começa a propagar suas lições mundo afora, né? E aí ele já vinha realmente já tinha transformado a sua personalidade, no sentido de que deixou de seguir o caminho judaico e realmente abraçou a doutrina de Jesus, né? Então havia aí um certo ranço, né, entre ele e Tiago, porque ele chegou com toda a força, querendo impor mesmo as novas lições, se contrapondo por completo às tradições judaicas. E a gente pode afirmar que Tiago
na obra Paulo Estevam a gente pode entender isso. Tiago teve sim a sua importância, foi fundamental em muitos momentos, quando as condições ou até as agressões, né, que ocorriam aos cristãos. Tiago, como tinha essa tradição judaica ainda muito arraigada, e ele demonstrava isso de forma muito clara, os perseguidores da Boa Nova, né, das novas lições trazidas pelo mestre, eles eram meio que havia aí uma certa condescendência dos seus perseguidores, né, porque percebiam que ali a tradição judaica ainda permaneceu muito forte. E mais à frente, na obra Paulo Estevam, a gente vai perceber que vai haver um congraçamento, né? Vai haver uma relação ali amigável entre esses dois personagens do Evangelho, da Boa Nova. Mas vamos então ao que Emmanuel nos fala, né? Alimento verbal. A gente pode entender também aqui como alimento verbal, o que é que eu estou alimentando através da minha fala, através do meu verbo, o que é que eu estou transmitindo para as pessoas, quais são as lições que estão saindo através das minhas palavras, né? Então vamos aqui ao que Emmanuel nos traz. Encontrarás a frase brilhante repontando de toda a parte. Empregam-na cientistas eméritos, articulando as interpretações que lhes vêm à cabeça. Tomam-na filósofos variados para a exaltação dos princípios que esposam. Usam-na os sofistas de todas as procedências para expressarem as ideias que lhes são próprias. Apossam-se dela artistas diversos, colorindo as criações que lhes fluem da alma. Entretanto, é preciso recebê-la na pauta do discernimento justo. Aqui eles estão falando do verbo, né? Do alimento verbal, da fala, do discurso, daquilo que está sendo transmitido. Que há diversas interpretações, cada um com o seu modo de pensar, o seu modo de agir, e que nós precisamos ter os devidos cuidados para que nós não direcionemos as pessoas ou nos deixemos direcionar através do verbo inflamado de muitos que nos direcionam num dado caminho e que poderá nos trazer grandes agruras, grandes dores e sofrimentos. Se nós não nos atentarmos para o cerne da questão, para o que realmente está sendo, o que está por trás daquilo que está sendo transmitido através daquelas palavras, né? Então precisamos estar muito atentos a isso para que a gente não caia em armadilhas. Há frases seguras e primorosas, ocultando imagens repelentes, assim como tecidos de ouro e pérola escondendo o monturo. Mais uma vez, existem pessoas que têm um verbo, a coisa mais bela e que atrai multidões realmente. Mas que tipo de ensinamento, o que tem por trás de todas aquelas palavras que estão sendo postas? Palavras evangélicas, palavras contidas no texto bíblico, palavras contidas nos 27 livros do Novo Testamento, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Examina o campo que te fornece alimento verbal. Seja na escrita de mãos hábeis ou na fala de pessoas distintas, assinala o que recolhes. A inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros. Então, olha que coisa interessante. A inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros. Vamos nos lembrar o que está escrito aqui no texto da carta de Tiago.
mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, essa mensagem que está sendo assinalada e que nós estamos recebendo, seja ela textual, seja ela verbal, que tipo de mensagem é que está adentrando o nosso coração, é que está adentrando aos nossos pensamentos, aos nossos e traduzindo isso em sentimentos, né? Então, busca a edificação da paz através do equilíbrio e da afabilidade para com todos. Manifesta-se no veículo da compreensão fraternal, exprimindo misericórdia e produz bons frutos onde esteja. Então, esse é o convite, né? Esse é a atenção que a gente precisa ter. Essas mensagens que estamos recebendo, elas trazem como fonte os sentimentos puros? Elas trazem como fonte as grandes lições do Evangelho na sua inteireza? Ou ela deixa ali por trás algo que está escondido, está maquiado, né? Que está contendo ali uma máscara, né? Por isso a importância de a gente estudar, se aperfeiçoar, compreender os textos, ter as nossas próprias análises, ter os nossos próprios cuidados para que a compreensão que nós venhamos a ter dessas mensagens, elas não possam ser conturbadas, elas não possam ser destoadas do contexto, né? Então, não te enganes com discursos preciosos, muitas vezes desprovidos de qualquer sinal construtivo. Mais uma vez, né? Aquele verbo que nos chama, que nos traz assim um magnetismo muito forte, que a gente acaba se deixando levar por aquilo, sem saber se realmente aquilo está repleto de docilidade, de sentimentos puros, de edificação, de busca pela paz, né? É possível não consigas identificar de pronto as intenções de quem fala. Importante saber quem está falando e o que está falando. Entretanto, podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador. Qual é a obra desse conversador? Qual é a obra demonstrada por essa pessoa que está trazendo a mensagem através do verbo ou através da escrita? O que ele está trazendo de verdade? O que ele tem produzido de positivo na minha vida? São questionamentos que precisam ser colocados, não só na minha vida, mas na vida daqueles que estão ao nosso derredor. Entretanto, podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador, e pelos frutos que pendem na árvore da vida de cada um, sabes perfeitamente a escolha que te convém. Então a escolha é nossa, a decisão é nossa. Nós não podemos adentrar num determinado caminho, seguir um caminho só porque alguém falou. Nós precisamos analisar, precisamos entender o que está escrito ali e quais os resultados poderão advir daquela ação que está posta naquele verbo, naquela fala, naquela escrita. Então, meus amigos, minhas amigas, fiquemos atentos a todas essas questões, façamos as nossas próprias análises, estudemos, nos preparemos para que a gente possa tomar as nossas próprias decisões. Que Deus nos abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.